Olá, pessoal, muito boa noite. Muitíssima boa noite. Espero que estejamos todos e todas muito bem. Espero que agora que a prova passou, né, o segundo dia do Enem acabou, a gente esteja respirando com um pouquinho mais de tranquilidade. A gente esteja com um pouquinho mais de calma aqui no coração, porque tudo aquilo pelo qual a gente lutou, tudo aquilo para que a gente se preparou aconteceu. A prova rolou o segundo dia. Muito bem. Eu sou o Bruno Ferrari, sou coordenador pedagógico e orientador educacional aqui da Academia Filade. E a gente vai fazer aqui esse happy hour agora, tá? Para acolher vocês, receber vocês que fizeram a prova de hoje, dar a vocês os parabéns por terem feito a prova. Parabéns por ter feito a prova, isso mesmo. Parabéns por ter feito a prova, independente de que resultado ela tenha tido. A prova do Enem, como vocês já sabem, já perceberam, é uma senhora de uma maratona. A gente usa ali o máximo da nossa energia física, energia mental, energia emocional, né? Dá aquele saco cheio, a gente quer ir embora, né? Fica cansado. E vocês conseguiram terminar essa jornada, conseguiram fazer os 2 dias de prova. Então, sim, só por ter feito a prova, que não é só, né? Por ter conseguido completar essa maratona, parabéns, caríssimos e caríssimas. Muito bem. Agora é hora então da gente descansar um pouquinho, relaxar. Vamos falar um pouquinho da prova, fazer alguns comentários gerais. E eu vou ter aqui com a gente vai ter o privilégio de ter aqui com a gente os mestres Antônio Romero, professor de Física aqui da Academia Filade, fazendo comentários sobre a prova de natureza, e o mestre Alberto Moreira, professor de Matemática da Academia Filade, falando sobre a prova de Matemática. Espera aí que eu vou convidar os mestres aqui para entrar junto com a gente. Convidando aqui o mestre Antônio. Olá, Bruno, Olá, caríssimo. tudo bem? Muito boa noite. Você está bem, mestre? Tudo bem, tudo em ordem. Como que é a nossa prova, né? Muito bem. Muito bom recebê-lo aqui com a gente, caríssimo. Para a gente conversar um pouquinho sobre a prova de hoje, né? O pessoal fez a prova, né? Tô cansado, mas a gente não aguenta e a gente quer falar um pouquinho sobre a prova que a gente fez, né? Nem que seja para falar da prova, né? Entender um pouquinho as questões que a gente enfrentou, né? Se a gente pensou certinho, também se a gente não pensou certinho, para entender o que aconteceu, né? Lógico, lógico. Eu vou Vamos convidar lá. aqui também o mestre Antônio, aqui com a gente, vou convidar também o mestre Alberto. Ele entra aqui com a gente também. Espera aí um minutinho. Prontinho. Alberto, bem-vindo, querido. Fala aí, mestre. Tudo bem? Boa noite. Me escuta bem? Escuto bem, sim, mestre. Espero que você esteja escutando também. Mestre Antônio, está Certo. escutando a gente também? Sim, estou Teste, escutando teste, perfeito. som? Então Perfeito. tá bom. Boa noite, Caríssimos, Antônio. sejam Boa noite, muito pessoal. Boa bem-vindos. noite, boa noite. E vamos lá. Muito bem. Então, estamos ao vivo aqui com os mestres Alberto, de Matemática, e Antônio, de Física, para a gente fazer aqui o nosso comentário geral sobre a prova do Enem de hoje, de Matemática e de Natureza, para acolher vocês que fizeram a prova e para deixar a gente aqui um pouco mais tranquilos, né, olhando com calma e com cuidado para a prova que a gente fez, partilhando aqui as nossas impressões. Pessoal que está aqui com a gente na live, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, viu? Fiquem completamente à vontade para colocar aqui as perguntas de vocês, tá? Podem escrever as perguntas, podem escrever comentários que vocês gostariam de fazer aqui, tá? Sobre as provas que a gente fez, sobre o que quer que vocês gostariam de partilhar, tá bom? Que a gente vai mediando aqui os comentários. Muito bem, queridos. Vamos lá. Vou pedir, então, para o mestre Alberto começar fazendo um comentário sobre a prova de matemática. E aí, mestre, como é que foi essa prova de hoje?
Então, Alberto, está travado lá. Acho que a conexão do mestre está sendo resgatada aqui. Tá sim, tá. Bom, se tem uma coisa que a gente não controla, né, mestre? É a internet. É, As crianças, a internet e a chuva, e os vizinhos, a gente não controla. não tem como. Aprendemos isso com a pandemia. Com certeza, querido. Aí, Bom, o mestre Alberto vai lá resolver a conexão na internet dele. Posso replicar o sim, pedido a você, querido? Para que claro. faça um comentário geral. E aí eu vou te ajudar com a prova de natureza, viu? Eu sei que você olhou Ótimo, melhor a prova de física. Eu olhei aqui isso, as provas de química e biologia para a gente fazer um tá, comentário geral. perfeito. Então vamos começar pelas estatísticas que eu gosto tanto. Não fugiu nada. Tá? Eu sempre faço, como vocês viram no curso das minhas aulas, um levantamento estatístico de como foram as provas do Enem nos últimos anos e a gente se baseia nisso para estabelecer um plano de estudos. A gente, quando fez a nossa live de revisão, eu foquei em alguns tópicos que foram fundamentais. Então, fiz aqui uma análise rápida. Eu observei que deu mais ou menos 30% de eletricidade, 30% de mecânica, 20% de ondas e 20% de termo. Ou seja, dentro daquilo que a gente imaginar, mais ou menos, tá? Aproximadamente. E uma única questão de magnetismo, lançamento de partículas em campos magnéticos. Então, acertamos em cheio o nosso plano de estudo, que é muito bom, né? Não teve nenhuma grande surpresa, não teve nenhuma grande questão assim que falou, nossa, tirando essa de magnetismo que realmente era um ponto fora da curva. Lembrar aquele negócio de regra da mão direita, força elétrica, força magnética sobre partícula em campo elétrico é força magnética sobre partícula elétrica carregada e ainda era um bipolo e poderia dar um trabalho. Do restante, a prova estava bem equilibrada, muito bem contextualizadas, questões atuais, questões muito bem montadas e que buscavam do aluno, antes de tudo, leitura e interpretação de gráficos. Lembra que eu sempre chamo atenção a isso também? Leitura e interpretação de gráficos e tabelas que são fundamentais em qualquer aspecto da nossa vida. Essa é uma característica do Enem. As questões bastante novas, falando de baterias, né? Até as que eu dei uma olhada ali, tinha lá, estavam falando bastante de baterias, tempo de carga, né, de baterias, tinha lá uma solução eletrolítica bem legal ali, que dava para resolver por física, não precisa, eu considerei aquela questão como física, tem gente considerando como química, mas tudo bem, eu resolvi facinho com física. De qual questão exatamente você está falando, mestre? Porque eu também olhei pela aqui e falei, vamos pela física ou pela química com ela? Exatamente, eu acho que na prova amarela, que eu estou com ela aqui aberta, estou com as duas abertas, né? Mas na prova amarela foi a questão, deixa eu pegar o número dela aqui direitinho, 127 da prova amarela. Ela mesmo, mestre, estou com ela aberta aqui. Ela pede um circuito elétrico e dá todo um esquema de montagem da pilha, né? Parece uma questão de química para começar, né? Exatamente. E os cursinhos estão resolvendo como química, mas não é física. É física, dá para resolver sossegado. Eu bati o olho, ele pede circuito elétrico, a química não desenha circuito elétrico, ela entende o funcionamento de pilhas, não é isso? Aquilo que a gente entende. Tem uma questão muito interessante que eu gostei de lei de Fourier, que eu tratei nas nossas aulas. Eu falei, olha, não precisa decorar essa fórmula, para nós ela foi a questão 126. Não precisa decorar essa fórmula, porque normalmente ela é dada. E foi, realmente, eles deram até a questão, contextualizaram muito bem, uma questão que necessita uma leitura um pouco mais profunda, mas não posso dizer que tenha nada assim complicado. Questão sobre a segunda lei de Ohm, gostei bastante dessa questão. Achei bem bacana. E achei muito bacaninha uma que eles colocaram até um cordel. Colocaram um cordel, mas na verdade era uma análise de tabela. Por uma boa análise de tabela ali, uma continha ou outra que você precisasse fazer, você chegava no resultado. A questão 116, achei bem legal. Tá? Como característica do Enem, o que a gente pode dizer é que foi mantido. Né? Eles cobraram conhecimentos físicos, conhecimentos químicos e biológicos, obviamente, mas todos bem contextualizados, não tive nenhuma grande surpresa. Sim, tem uma questão que é de termo, e a primeira aula de termo que eu
tratei com vocês nas nossas aulas. Que é Olha aquela só, do mestre. questão 107. Olha que legal. A questão 107, que está lá o tigre, esqueci o nome dele, empurrando o Calvin no carrinho, e é uma questão que fala sobre sensação térmica, que diferencia, né, temperatura, calor e sensação térmica, que é a primeira coisa que eu inclusive, eu fiz um experimento na nossa aula. Peço que vocês segurem um material de metálico, material de madeira, e a gente discute que eles estão à mesma temperatura, mas na verdade há uma diferença de fluxo de energia, né? E é uma questão de sensação térmica bem bacana, que depende do vapor d'água dissolvido no ar também. Basicamente é isso. Não foi uma prova com grandes surpresas, não. Foi uma prova bastante clássica dentro dos padrões Enem. Gostei muito. Nosso caminho foi muito bem pavimentado para nossos alunos. Mas que coisa boa de ouvir. A gente estava aqui com sentimentos muito fortes de incertezas em relação a esse Enem, né? Para falar Verdade. sobre isso com a gente também, eu vou convidar aqui de volta o mestre Alberto, que ele conseguiu voltar. Peraí. Por favor, vamos lá. Lá, 1, 2, 3. Alberto, tá de volta, querido. Agora estou. Acho que. Eu tava falando, só que não tava. Eu tinha caído e fiquei aqui falando uns 15, uns 2 minutos falando aqui, achando que ele estava sendo. Eita. Depois que eu mestre. percebi que eu estava sozinho. Bom, agora você não está mais sozinho, seja bem-vindo de volta. Eu repliquei a pergunta que eu fiz a você ao mestre Antônio, e o mestre Antônio estava falando aqui sobre a prova de física, como foi. E aí eu fiz a pergunta ao mestre Antônio. Antes da gente falar de matemática em específico, vale fazer uma pergunta geral que eu tinha acabado de fazer para o mestre Antônio, e quero colocar para você também, Alberto. Que a gente estava com muitos sentimentos de incertezas em relação a essa versão do Enem, né? Pela conjuntura política, por toda a crise do INEP que aconteceu, né? Deixou os alunos assustados, os professores, caramba, como é que a gente vai orientar os alunos com isso tudo, né? E a gente seguiu a orientação de não, vamos lá, vamos seguir se preparando, vamos seguir estudando, né? O que quer que aconteça com o Enem está fora do nosso controle, quando a gente chega lá, a gente descobre como ele vai estar. Né? Que é a melhor coisa, né, mestre? Não está fora do nosso controle totalmente. Vamos deixar os problemas para serem resolvidos pelos donos deles, né? Os donos do problema. Sim. Mas isso não diminui o sentimento daquela ansiedade diante das incertezas, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, na percepção de vocês, vou perguntar ao mestre Antônio, queria que o mestre Alberto respondesse também na sequência, na percepção de vocês, e o mestre Antônio já começou a responder essa. E aí, surpresas, mudanças, o Enem seguiu a tendência que ele tem seguido nos últimos anos? Ou a gente viu alguma coisa muito diferente? Mestre Antônio, por favor, primeiro. Não, absolutamente. Uma vez, sem querer entrar na política, a gente vê que tem uma política de Estado, não de governo, tem gente muito competente preparando uma prova de alto nível, como sempre prepararam. É uma característica muito forte, recuperar questões voltadas para as atualidades, tem uma certa estrutura que vem seguindo, e como eu destaquei logo no começo da minha fala, a porcentagem de questões de cada área foram atingidas, ou seja, não teve nenhuma surpresa, assim, uma questão muito rasa ou muito difícil. Todas elas atenderam a questões fáceis, médias e difíceis, como tem sido os outros anos. Em física, eu posso afirmar isso. Ou seja, podemos ficar tranquilo que ela foi sem surpresas, mestre? Sim, sem surpresa. Seguimos a qualidade técnica da prova, na sua percepção de física? Perfeito, seguimos sim. Coisa boa de ouvir, né? Pra gente, professor, e para os estudantes que fizeram a prova, né? Acho que com certeza. Sem surpresas, né? Sem surpresas. Muito bem, vamos ver como é que foi no geral. A Michele, professora de redação, e a Tatiana, professora de história, nossas professoras, no domingo passado, teceram também comentários sobre a prova de ciências humanas, a prova de linguagem, sobre o tema da redação, e elas também partilham dessa percepção, viu? De que a prova seguiu com a qualidade técnica esperada de sempre, do Enem, sem grandes surpresas. Que ótimo. Bom pra gente ficar todo mundo tranquilo, né? Por enquanto, pelo menos. Com certeza. Obrigado, mestre. De nada.
Alberto, caríssimo, na sua percepção da matemática, e aí, como é que ficou essa questão? Sem surpresas, alguma coisa muito diferente aconteceu? Como é que ficou a tua percepção? Então, eu tô com a prova aberta aqui. Eu dei uma olhada, mas eu não consegui fazer. Como matemática são 45 questões, para a gente fazer todas, demora um pouquinho mais, mas eu já dei uma olhada, assim, um apanhado geral sobre a prova. O que eu achei sobre essa prova de maneira geral? Ela tá em relação à última prova, o último Enem, que era para ter sido em 2000 era para ter sido em 2020, né? E foi no começo desse ano. O último Enem, a prova veio muito fácil em relação aos outros Enems. Pelo menos matemática. Matemática foi assim, dos últimos 10 anos de Enem, assim, comparando, a última prova do Enem foi disparadamente o Enem que na quantidade de questões fáceis, médias e difíceis, foi o Enem onde a gente tinha a menor quantidade de questões difíceis, sei lá, acho que no último Enem teve eu contei umas 4 questões que eram assim, não eram nem muito difíceis, mas se a gente fosse contar ali seria, mas só que a grande maioria das questões fáceis, questões de interpretação, enfim. Esse ano, a característica da prova mudou bastante, matemática. Tiveram algumas questões, muito mais questões difíceis do que o último Enem. Mas, de maneira geral, seguiu a tendência, porque o último Enem foi um Enem fora da curva, vamos dizer assim. Foi o Enem mais fácil na minha concepção nos últimos 10 anos. Esse Enem desse ano, de 2021, seguiu o normal, seguiu de como acontecia, não teve nenhuma questão que eu falo, pô, essa parada aqui nada a ver. Tipo, todas as questões já a gente consegue associar alguma questão que já apareceu. Quer ver? Eu tava até separando aqui. Então, deixa eu tentar fazer uma loucura aqui. Vamos ver se vai Será dar que bom. dá, mestre? Olha, acho que deu, hein? Ó, só queria, eu não quero, não vou nem fazer a questão, mas essa questão aqui, ó, essa questão aqui é o Enem desse ano, e essa questão aqui é o Enem 2018. Se você olhar a estrutura da questão, é a mesma coisa. Ele fala da transferência eletrônica, TED, e te dá uma matriz, onde ele diz que, por exemplo, esse elemento aqui, ele explica tudo isso no texto, mas se você olhar a estrutura da questão, ele te deu essa matriz e ele fala que isso aqui, por exemplo, é quanto o banco 1 transferiu para o banco 2. Aí ele te explica o que significa essa matriz e tem o comando da questão aqui embaixo. Ponto. O que a gente tinha que fazer nessa questão? A gente tinha que somar as linhas e ver qual delas era a maior das linhas. Isso foi a questão de 2018. Olha a questão que caiu esse ano aqui, ó. 2021. É a mesma questão. Se você olhar, é a mesma estrutura. Eu tenho uma matriz, linhas, colunas. A única diferença é que aqui a gente tinha que somar as linhas e encontrar quem era maior. E aqui a gente tinha que somar as colunas e dizer quem era maior. Ou seja, é literalmente a mesma questão. Tipo, ele só mudou. Tipo, a estrutura da questão, a habilidade que ela te cobra é exatamente a mesma. E isso aconteceu em outras questões. Tipo, tinham várias questões muito parecidas com outras questões também do Enem, o que é normal para a prova do Enem, essa repetição. Então, isso aqui eu vi muita questão que, pô, muito parecida com aquela questão que caiu tal ano. Muita questão, assim, muito parecida mesmo, até a estrutura. Se você olhar o enunciado é muito igual, cara, muito igual. Aqui ele fala de construtora, lá ele fala de investimento. Ele só mudou mais ou menos o contexto. Lá a gente tem que somar as linhas, aqui a gente tem que somar as colunas. Isso foi uma coisa que eu reparei. Muita questão, com questão que já caiu, muita questão parecida. Outra parada, eu estava vendo o Antônio falando de uma questão que era. Aí eu não lembro se a questão era de. Você considerou ela de física. Isso aconteceu também em matemática. Não sei se você viu a prova de matemática. Na prova de matemática, caiu uma questão que, cara, essa questão, eu nunca classificaria essa questão como matemática. Uma de unidade de medidas. Quer ver? Deixa eu ver se eu boto ela aqui. Chegou a dar uma olhada na prova, Antônio? Sim, mas eu não entrei na matemática. Qual questão que é? Deixa eu ver se eu der uma olhada aqui. Uma questão de unidade de medidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, acho que o Enem tentou fazer isso. Eu estava vendo a prova de geografia. A prova de geografia tinha uma questão lá que a galera tá falando que era de matemática. Então, tem várias... Esse ano aconteceu muito isso. De uma questão na prova de matemática que, pô, essa questão não tem nada a ver com matemática. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual é o número dela para te mostrar. É uma de unidade de medida. Aquela aqui, ó. Questão... Tu tá com a prova aí? Não sei se tá com a mesma que a minha. Tô sem amarela? A 149. Essa aqui, ó. 49. Questão de unidade de medida mesmo.
A relação. Mas só não dá para ver o texto da questão aqui no vídeo. A gente consegue lembrar da questão. Né? Ah, não dá? Não dá para ver o texto. Mas dá para entender o que você está querendo mostrar. Entendi. É que ele pergunta ali, a unidade e medida adequada para o módulo volumétrico. Então você transita entre as duas disciplinas, entre física e matemática. Você precisa conhecer o conceito de análise dimensional. Sim. E aí transfere para o módulo volumétrico. Muito legal, muito legal. Eu percebi isso em algumas questões. Eu não vi a prova toda literalmente, tipo, lendo e fazendo, mas eu percebi isso, questões que aqui tranquilamente, essa questão poderia tranquilamente aparecer na prova de física sem nenhum problema. Igual na questão de geografia também aconteceu isso. Tinha uma questão de geografia que a galera tinha que fazer uma continha de porcentagem lá. Então aquela questão poderia estar na prova de matemática. Então acho que vou chamar essa interdisciplinaridade aconteceu muito, né? Pelo menos na prova de matemática. Eu não vi todas as provas. Olha que bacana. Achei mais uma questão aqui que dá para resolver por física, na matemática. Na prova de matemática? Questão 161. É MHS. Da função, né? Sim. É MHS, né? Só que MHS é cobrado no Enem e na matemática. Olha só o pessoal comentando aqui que a primeira questão que a gente falou aqui era de física. Olha lá, eu falei. Olá, Alberto, uma coisa interessante que você chamou a atenção, eu também batia o olho aqui numa das questões e falei, não, peraí, essa questão de novo, eu já fiz essa questão anteriormente, é a questão 115, e realmente teve uma questão, não era igual, mas era praticamente a mesma questão, só que cobrava outra coisa. Eles usaram, parece até o mesmo gráfico, eu preciso recordar a questão direitinho, mas é uma questão de ondulatória e de leitura de gráfico, na verdade, e que foi cobrado exatamente em um outro contexto, numa prova de alguns anos atrás, aí não me lembro exatamente que ano. Mas bem interessante. É uma característica do Enem. Como ele tem lá uma matriz, né? Competências, habilidades, conteúdos que devem ser cobrados, só uma pequena modificação na questão, ela serve de novo para ser cobrado num outro contexto. É bem interessante isso. Olha só, mestre, vocês estão levantando um ponto que é muito importante dos estudantes saberem, para eles prestarem atenção, que é o ponto das questões modelo. Né? Questões que, mas é a mesma questão, né? A gente até brinca, tal, mas a gente sabe que são questões modelo, né? São questões que a gente sabe que vão cair de maneira parecida, né? São questões que têm reincidência. Por exemplo, na questão de química aparece muito isso, nas questões de combustíveis, por exemplo. A gente às vezes só troca o combustível e pede um outro cálculo. Né? Aconteceu isso na prova de matemática que o Alberto apontou. Aconteceu como você apontou essa questão, por exemplo, né, que é a questão 115, que fala do espectro de absorção na região do visível e cores complementares. Sim. Né? É uma questão que, por exemplo, eu olho e eu falo, é uma questão de fotoquímica. Né? E é um tipo de interpretação que cai nas questões de química, nas questões de física, nas questões de biologia, quando a gente fala de fotossíntese. Né? Então, existem algumas questões e algumas análises que são modelo. Então, quando a gente está estudando, é importante os estudantes prestarem atenção em questões que são muito importantes. Essa questão aqui é uma questão que costuma aparecer com pequenas variações, ou costumam aparecer questões que são fundamentadas nela, né, com base neste tipo de problema, neste tipo de análise. Né, o Enem tem essa característica, é legal a gente ter percebido que essa característica foi mantida. Né, algumas questões e alguns problemas seguem como problemas modelo. É uma questão que o aluno vai fazer, e quando ele for fazer, ele prestar atenção nas nuances da questão, porque pode cair uma questão parecida, pedindo uma análise ligeiramente diferente. Como é o caso dessa, que eu estou olhando aqui para ela aqui agora, e para mim isso é uma questão de fotoquímica. Mas se a gente olhar a prova de biologia de alguns anos atrás, caiu uma questão assim de fotossíntese. Né? E aí você falando agora que é uma questão de leitura de gráfico e de interpretação das informações ali, né, mestre? Não tem muito segredo, não tem nem cálculo. Muito bem. Alberto, caríssimo, você estava fazendo aqui a análise da prova de matemática, por favor, prossiga. Então, aproveita e deixa, antes de você continuar, aproveito e reforço a pergunta que eu escrevi aqui para o pessoal agora,
queria que o pessoal fosse escrevendo para a gente aqui, nos comentários, nas perguntas, quais questões vocês acharam interessantes, quais são difíceis, ou se vocês quiserem que a gente comente alguma questão, pode pedir. Pô, mas e aí, vou pedir pelo número? Não, pode pedir pelo assunto, a gente encontra aqui, tá? Ó, eu tô aqui com a prova amarela aberta, eu sei que o Alberto e o Antônio também estão com a amarela, então se for da amarela, podem pedir pelo número, tá? Se não, vocês podem falar pelo assunto que a gente encontra aqui, tá bom? Podem pedir as questões que vocês gostariam que a gente comentasse. Aí vocês vão pensando enquanto a gente fala. Alberto Caríssimo, por favor, prossiga com a análise. Então, aí o que apareceu aqui de assunto? Ó? O que diferente dos... Se eu fosse pegar um assunto diferente que não aparecia, pelo menos nunca apareceu, que é uma questão de mudança de base binária. Isso era uma questão que no Enem... a questão não era difícil, mas nunca tinha aparecido, pelo que eu me lembre, uma questão especificamente trabalhando base binária. Assim, de assunto, vamos dizer assim, assunto novidade, foi isso. A única questão diferente que eu achei foi essa, que foi de mudança de base, que é a questão 137 dessa prova amarela. O resto, ó, essa questão 138, questão de, aqui todas as condições, tá parecendo razão e proporção isso aqui. Ó, análise combinatória. A análise combinatória tiveram 3 questões, normal isso acontecer. A razão e proporção, eu estou contando aqui, até agora eu contei 7 questões de razão e proporção. Então, bastante coisa só de razão e proporção. No último Enem, veio carregado também. Foram 17 questões só de razão e proporção, escala, porcentagem, regra de 3. Dessa parte, na última prova, vem carregada. Agora aqui não tem tanto quanto no último Enem, mas eu contei aqui até agora 7 questões. Deve ter tido mais 9 questões envolvendo razão e proporção. Mas o que apareceu aqui, ó? Caiu questão de sistemas lineares. Até agora, uma das questões mais difíceis da prova que eu achei foi essa. De sistemas lineares. Deixa eu ver qual foi essa. Foi a questão 150. Bem legal ela, mas ela não era bobinha, não. Então, assim, em geral, os assuntos, não tem assunto novidade. O único assunto novidade, vamos dizer assim, que nunca apareceu na prova do Enem, era essa questão de mudança de base binária, mas ele explicava o que era. Então, se você entendesse o que ele te explicou aqui, você conseguia fazer. Você não precisava conseguir fazer a mudança de base, não precisava saber fazer a mudança de base. Ele te explicava como é que você fazia o processo. De assunto novo foi essa. O resto foi tudo que apareceu. Geometria plana, questão de média, ó, caiu mediana, caiu média. Então, tudo como já aconteceu, já acontecia ultimamente. A questão de trigonometria, essa questão que o Antônio falou, de MHS, também já apareceu questão assim no Enem. Essa questão até... Tipo assim, essa questão era a questão que você tinha que ter, vamos dizer assim, a 161 que eu tô falando. Se você fosse tentar fazer a questão descobrindo a função, porque ele te dava o gráfico e te pedia a função. Se você fosse tentar modelar a função em si, essa questão se tornaria difícil. Mas qual era a ideia dessa questão? Jogar com as alternativas. Que não tem jeito. Se você jogasse com as alternativas, testasse um pontozinho, você matava ela em 1 minuto. Como era outra questão também que já apareceu no Enem. Mestre, me permite fazer um comentário? Uhum. Sobre essa questão que você acabou de falar. Né? É o que a gente sempre orienta os estudantes, e para os estudantes ficarem sempre atentos, em procurar a solução mais rápida para a questão, né? Putz, essa aqui eu tô vendo que vai demorar. Tá, então essa a gente pula e faz depois. Aí quando você voltou nela, você tá olhando ela pela segunda vez, sempre a gente fazia a pergunta, né, mestre, será que tem um jeito mais rápido de fazer isso daqui? Né? E às vezes é assim, testando as alternativas, né? E as questões de química acontece bastante isso também na prova, com questões de equilíbrio, às vezes, em que a gente tem que fazer alguns cálculos que são mais chatinhos. E se a gente testar as alternativas ou inferir possibilidades de resultados, é mais rápido do que modelar o problema todo matematicamente, né? Eu sempre falo isso porque quando eu era aluno, eu tinha essa sensação. Quando o professor fazia a questão assim para mim, eu tinha a sensação que meio que eu tava roubando, assim, entre aspas, eu tava burlando o sistema, vamos dizer assim. Porque eu sempre pensava, minha cabeça de aluno,
Pô, se o cara quisesse mudar alguma coisa, como é que eu iria me virar? Tipo, eu queria ter sempre a solução completa, de maneira que eu não precisasse depender das opções. Esse é o melhor dos cenários. Mas só que se tratando de Enem, a gente tem 3 minutos por questão. Cara, essa questão aqui é impossível de você modelar isso aqui em 3 minutos. Tem um texto que já não é muito simples, ele fala ali do movimento ali do negócio. Cara, essa questão aqui era a questão típica para você testar, e testando ela se tornava uma questão muito simples. Então, assim, o cara que já tivesse essa ideia de olhar para cá, pô, vou testar um pontozinho, cara, e você testava um ponto e já eliminava todos. E essa questão aqui a gente trabalhou bem ela, não sei se você lembra, um dos módulos de trigonometria, eu gravei o módulo usando GeoGebra. Não sei se você lembra, Bruno, até te falei quando eu estava gravando a aula. Eu lembro, querido. Eu te falei, era justamente para fazer isso aqui no gráfico. A gente falou disso aqui, tipo, literalmente a mesma coisa. Tipo, eu tenho um gráfico de uma função seno. O que acontece se eu pegar essa função seno e multiplicar por 2? Então, no curso, eu fiz toda essa análise da função. Quando você multiplica por 2, o que acontece com a função? Ela estica, ela achata, eu estico a função para cima, para baixo. Então, toda essa análise, a gente fez isso, tipo assim, perfeitamente. E aqui, quem assistiu esse módulo, com certeza, tipo, se identificou com a questão, porque eu trabalhei esse módulo dessa maneira, analisando pelo GeoGebra, mostrando, ó, quando a gente multiplica por 2, olha o que acontece com o gráfico seno, olha o que acontece com o gráfico cosseno, que aqui era o que ele fez, ó. Se eu não me engano, aqui era um gráfico cosseno que ele multiplicou por 3, se eu não me engano, alguma coisa assim. Que era essa parada. Mas assim, a prova é legal, tipo, pra mim que sou professor de matemática, eu achei a prova legal porque tiveram questões, tipo assim, questões legais mesmo, questões difíceis. E é uma coisa que eu sempre falo, uma prova difícil, esse Enem, eu não sei se eu vou classificar ele como um Enem difícil, mas ele tá legal, por enquanto as questões não tem só questão fácil, como foi a última prova. A última prova veio muito diferente, e eu acho isso ruim, porque uma prova fácil, para você nivelar os alunos, para você pegar os caras, uma prova muito fácil, a galera toda vai bem, então muita gente vai bem. Então, uma prova, para quem está bem preparado, uma prova um pouco mais elaborada, eu não estou dizendo uma prova com questões impossíveis, uma prova um pouco mais elaborada, para quem está bem preparado, é bem melhor. Porque a gente tem mais parâmetro ali para o cara, pô. Porque uma questão só de interpretação, com só questão fácil, muita gente vai bem, o TRI vai ter um TRI muito alto, enfim. Na verdade, o TRI vai baixar, né? Como aqui a prova veio... Era essa pergunta que eu ia te fazer, mestre, já colocando na mesa. O que é a tua percepção disso em relação à TRI? Eu acho, eu tô uma análise muito rápida, eu acho que vai ser um TRI mais baixo, tipo, igual o TRI, acho que foi de 2017, 2018, que a maior nota foi 800 e pouco. Eu acho que vai ser um TRI assim, um TRI mais baixo do que o comum. Eu acho que ano passado o TRI veio 950, veio um TRI bem alto. Quase 1000, uma coisa bem perto de 1000 do último TRI. Esse aqui tem mais cara daquele Enem, não lembro agora se foi 2017, mas teve um Enem que o TRI foi 850, eu acho, a maior nota. Você acertando 45, você tirava 850, que em matemática é muito incomum isso. Eu acho que essa prova tem mais cara desse Enem com um TRI mais baixo. Porque as questões, tipo, tem questão difícil. Contando aqui, ó, eu fiz uma estimativa aqui contando. Eu contei até agora. Das 45, eu classifiquei 10 questões fáceis, 20 questões médias e 15 difíceis. Ano passado, só para ter noção, ano passado, quando eu fiz essa mesma análise, aí eu não me lembro exatamente, mas as questões difíceis, eu contei 5 difíceis, acho que eu contei umas 15 a 17 fáceis e o resto média. Então, por exemplo, esse ano eu contei aqui umas 15 questões difíceis e no último Enem eu contei 5. Então, tipo assim, tiveram muito mais questões mais elaboradas do que o último Enem. Mas, no geral, tá como o Enem já era. Eu acho que o Enem do ano passado foi um Enem mais atípico do que esse, entendeu? Acho que essa é a ideia. Então, vai ser um TRI, ao meu ver, um TRI um pouquinho mais baixo. 800 e pouco. Pois é, mestre. O que é, na certa forma, um movimento na direção do equilíbrio da prova, né? Era o que você estava falando, né? Uma prova um pouquinho mais elaborada, ela consegue distribuir um pouquinho melhor as notas entre os estudantes que estão se preparando melhor, quem está se preparando, enfim, cada um à sua forma.
quando a gente faz a prova muito mais homogênea, é mais difícil de distribuir as notas, né, na escala e estabelecer corte. Então, é Sim. uma direção de equilíbrio. Faz sentido isso para vocês? Uhum. Vai. Muito bem. Antônio, caríssimo, uma aluna nossa aqui está pedindo para a gente comentar sobre aquela questão do diagrama esquemático das forças magnéticas. Ela disse que não entendeu nada. Você pode Justamente a comentar? questão que eu falei. Comento, sim, rapidinho. Aquela questão foi a única que eu falei que poderia ser considerada, visto que ela não é um assunto comum de ser considerado no Enem. Nos últimos dias, acho que para nós na prova amarela é a questão 121. Que é essa, né? Que tem lá um corpo, né, com, olha aqui, 2 esferas carregadas, com cargas Ela iguais. mesmo, mestre, questão 121 Exatamente. da prova amarela. Essa questão a gente utiliza a regra da mão direita em eletromagnetismo para saber o que acontece com a partícula. Eu coloco a minha mão espalmada, a direção dos dedos, mostrando o sentido do campo magnético, que na nossa folha está da esquerda para a direita. Aí o dedo polegar indica a velocidade da partícula. Tá? Exatamente. E ainda tem o G ainda para completar que ele está para dentro ali. Eu tenho exatamente, as partículas estão caindo. Então as partículas estão assim, ó. E aí a força magnética vai ser na partícula positiva para baixo ou na partícula negativa para cima. Eu vou ter um binário de forças que deve fazer com que ela gire. Deixa eu ver se eu acertei essa primeira análise, mais ou menos aqui. Exatamente, olha lá. Não é alternativa não. Para mim seria uma alternativa, mas também não tem. Para mim seria a alternativa A. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou fazer uma análise melhor. Mas é uma matéria que cai muito pouco no Enem. Lançamento de partículas em campos magnéticos realmente cai muito pouco no Enem. Mas fará parte das nossas questões de revisão, porque isso é assunto comum nos vestibulares estaduais. Eu estou gravando um módulo especial sobre esse assunto. Muito raro cair lançamento de partículas em campo magnético no Enem. Olha, eu desconheço. Essa é a primeira vez que eu vejo ter que usar a regra da mão direita no Enem. Mas, nos vestibulares estaduais, isso é FUVEST, Unicamp, Unesp, daí por diante, isso precisa. Precisa mesmo, né? O UEL, quem vai prestar Rio de Janeiro, né? Também a gente vai ter uma módulo de revisão especial sobre isso. Boa, mestre. Muito importante, né? Agora que passou o Enem, muitos estudantes estão fazendo outras provas ainda, né? Isso fazem Os parte vestibulares estaduais, os independentes, né? Ou vestibulares isolados, como muitas pessoas gostam de chamar. E se alguém quiser, digita lá no nosso grupo, eu explico com mais detalhamento, mostrando algumas figuras, coloco lá no nosso WhatsApp mais tarde ou amanhã. Tá bom? Muito bem, mestre. Muito bom saber disso, viu? Olha só, faço uma pergunta para o mestre Antônio e para o mestre Alberto. Né? Tem muitos professores que fazem a análise dizendo que progressivamente o Enem e os vestibulares estaduais têm se aproximado mais. Né? As diferenças entre o Enem e os vestibulares estaduais, que eram muito grandes, né, nas primeiras edições do Enem, e mesmo, né, na repaginada que o Enem tomou, né, no início da década de 2010, né, há professores que analisam dizendo que as diferenças entre esses vestibulares têm diminuído. Né? Aparecendo no Enem questões mais parecidas com as de vestibulares estaduais, né, notadamente, né, a FUVEST e a Unesp, e aparecendo nesses vestibulares também questões mais parecidas com o Enem. Isso é uma percepção que alguns professores têm. O que vocês acham dessa percepção, mestres Antônio e Alberto? Concordo, exatamente isso. As questões da FUVEST, especificamente, que a gente conhece mais, eram diretas, eram técnicas. Calcule, determine, faça o diagrama, coisa assim. Né? E atualmente elas são mais contextualizadas, se aproximando do modelo Enem. Elas cobram outras competências que apenas a resolução. Né? Enquanto o Enem
que só cobrava leitura e interpretação, hoje cobra competência técnica também. O aluno não basta saber, ele tem que saber fazer. Não basta simplesmente ler e interpretar, tem que saber fazer. Os dois estão se aproximando. O Enem está se aproximando dos vestibulares atuais em nível de exigência, em competências e habilidades cobradas, e os vestibulares estaduais, em geral, estão vendo que isso é uma boa forma de cobrar. E estão mudando, estão reelaborando seus vestibulares. Isso é muito interessante. Concordo com isso. Boa, mestre. Bom ouvir a sua percepção. Eu partilho também. Mestre Alberto, o que você acha? Então, também acho a mesma coisa em relação à matemática. Acho que a prova, eu sempre faço essa observação do último Enem. O último Enem foi o Enem que meio que saiu dessa cor, mas o Enem tem, se a gente olhar o Enem de 2010, por exemplo, era uma prova totalmente diferente do que a prova hoje. O Enem antigamente era outro estilo de questão. Então, hoje, o Enem está tendendo a aparecer mais com essas provas, com esses vestibulares independentes, tipo FUVEST, aqui no Rio UERJ, questões... Sempre tem esse caráter, porque o modelo de questão do Enem tem esse caráter de ter a questão bem contextualizada, com essas questões com bastante texto, mas já aparece agora questões mais diretas. Por exemplo, essa questão de análise dimensional que eu mostrei é uma questão muito direta. O cara te dá um negócio, é isso. Antigamente isso não era muito comum. Então, e cobrar assuntos que não são assuntos diretos, são questões de algebrismo mesmo, você precisa escrever. Tem uma questão que eu nunca esqueço, tem uma questão de geometria analítica do Enem, que ele fala, eu não vou lembrar o contexto, mas ele diz que tipo assim, tem um foco de incêndio aqui, e tem um foco de incêndio aqui, e ele pergunta, ele te explica, mas ele pergunta qual é a região ideal. Isso não foi desse Enem, não, é uma questão mais antiga, sei lá, 2018. Qual é o lugar ideal para você colocar deixar os bombeiros para ele atender ali as duas regiões da melhor maneira? É uma questão meio que de logística para você colocar o caminhão do bombeiro ali. Eu lembro que quando essa questão caiu, eu trabalho com bastante turma de pré-militar, né? E questão de pré-militar são questões, assim, questões mais difíceis em relação à matemática. Questões onde o algebrismo é bem mais pesado. Eu peguei essa questão, fui lá, quando essa questão caiu, eu fui lá, botei no quadro, não lembro como é que eu projetei, e não disse que era do Enem, coloquei que era de, sei lá, do INE. Botei, olha só, galera, vamos fazer a questão aqui, pá, vamos fazer. Coloquei uma questão na turma de 50 alunos, sei lá, da turma de 50 alunos, sei lá, alunos de pré-militar, e milita lá. Da turma, sei lá, 5 alunos fizeram a questão. Uma questão de Enem que, em geral... Caramba, mestre. Pré-militar, o maluco, eles até têm essa soberba de falar, o Enem é fácil. Eles têm essa soberba, eu até falo com eles. Se vocês pegarem uma prova do Enem, vocês se ferram, porque vocês não estão preparados para o estilo de prova. É diferente, vocês precisam se adequar. Eu sempre falo isso com eles. O estilo de prova, né? É muito diferente. Mas até em relação a nível de questão, essa questão, se aquela questão aparecesse, por exemplo, na prova do IME seria uma questão fácil. Mas, por exemplo, se eu botasse uma questão dessa, uma prova da EFON da vida, uma prova da AFA da vida, tranquilamente passava batido. Tranquilamente. Então, o Enem está trazendo o que antigamente era questão mais direta, essas questões mais elaboradas. Então, acho que é isso que o Antônio falou. Os vestibulares, eles estão trazendo, estão parecendo um pouco mais com o Enem em relação à contextualização. Então, o Enem está chegando um pouquinho perto dos vestibulares tradicionais, assim, independentes, e os vestibulares estão chegando cada vez mais um pouquinho perto do Enem. Acho que essa é a ideia. E só uma correção, eu acho que quando eu estava explicando o negócio do TRI, eu falei TRI baixo, TRI alto, tá? Que eu quis dizer, eu me enrolei aqui. Prova difícil, TRI mais alto, isso que eu quis dizer. Quando tava falando não, TRI, com certeza. Ficou claro, mestre, fica tranquilo. Eu acho que eu acabei, depois eu fiquei pensando, acho que eu falei TRI baixo. Não, TRI alto, a prova difícil. Não, ficou claríssimo, mestre. Fica tranquilo. Muito bem, pessoal. É bom a gente ouvir isso, bom a gente partilhar essa percepção, porque quando os alunos estão estudando, dificilmente o estudante vai fazer um vestibular só. Vou fazer só o Enem. Ótimo, vamos lá. A gente tem acesso a mais de 100 universidades no país. Mas se a gente puder diversificar e fazer outras provas, a gente tem mais chance de acertos, mais chance de sucesso. Não depende de um dia só de prova. Só que quando o estudante vai fazer mais de uma prova, o estudante se lasca pensando que a quantidade de conteúdo que ele vai ter que estudar é muito maior,
né, vai ter que fazer uma preparação focada diferente para cada vestibular que ele for fazer, né? E o que a gente tem observado é que cada vez mais a gente tem, obviamente, especificidades de cada vestibular, isso não vai desaparecer, a gente imagina, né? Mas que, no geral, né, a linha mestra que conduz tanto o Enem quanto os demais vestibulares, essas linhas têm se aproximado mais. Então, os estilos de prova continuam muito próprios, né, de cada vestibular, mas essas linhas se aproximando um pouquinho mais facilitam um pouco a vida do estudante, né? Não ter que estudar coisas tão diversificadas. Nem que você estude os mesmos conteúdos, um conteúdo a mais ou a menos para outro vestibular, e faça a diferenciação na preparação através do pelo estilo das questões e pelo estilo da prova. Aí sim é bem diferente. A gente compara o Enem com vestibulares estaduais. A FUVEST, Unesp, Unicamp, os vestibulares de medicina de São Paulo, a UERJ, a UNB, os programas de avaliação seriada, o PISME, os vestibulares estaduais do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande, diversas universidades que têm vestibulares próprios ou programas de avaliação seriada. Ficando mais próximos da linha mestra do Enem, os estudantes conseguem se preparar de maneira um pouco mais organizada, né? Sim, bem melhor. Muito bem, mestres. Eu vou falar um pouquinho agora das provas de Química e de Biologia, tá? Dessa prova de natureza que a gente teve hoje, mas o Antônio quer fazer um comentário. Diga, mestre. Aquela questão das partículas do campo magnético eu tinha acertado, era a alternativa A mesmo. Boa! Eu olhei e falei, alternativa A, como é que estão falando de B? Não, eu estava certo. Eu estava certo. Muito bom. Boa, mestre. Olha só, uma questão que demanda uma boa análise, né? Lógico, exatamente. Não, foi percebida como difícil, mestre? Não entendi. Você acha que o estudante percebeu como difícil essa questão? Acredito que sim. Porque é matéria que é tratada no final do terceiro ano, muitos professores deixam de passar isso e os alunos acabam não guardando. Eles têm bastante dificuldade com vetores no 3D. E esse é o caso. Totalmente, né, mestre? Ó, para quem entrou agora na live, não acompanhou qual foi a pergunta de uma aluna nossa, a gente está falando da questão 121 da prova amarela, tá? Se forem outras provas, é a mesma questão com outro número, claro, mas é aquela que tem uma soma, que mostra ali uma soma vetorial de forças dentro de um campo magnético, né, mestre? Isso mesmo. Duas esferas carregadas dentro ali de um campo magnético, né? Isso, perfeito. Foi a questão mais difícil da prova de física, mestre? Não. Essa aqui, se a pessoa soubesse, faria relativamente fácil. Nós tivemos e a alternativa A, né? É, a alternativa A. Nós tivemos uma questão, deixa eu abri-la aqui, uma questão que era um pouco mais difícil na física, que era uma de lançamento oblíquo. E ali era a questão de mecânica difícil. Tinha 4 questões de mecânica, uma tinha que ser difícil, era essa. A questão de lançamento oblíquo de mecânica. Na prova amarela, qual que é o número dela, mestre? Deixa ela aqui na amarela. Estou olhando aqui. Era uma que ele tem que acertar. Aqui, questão 128. Questão 128. Fala de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Isso, demandava cálculo, demandava encontro de móveis, lembrar que velocidade numa direção vai ser constante, na outra vai ser variável de acordo ao G. Era a questão um pouquinho mais difícil. Mas nós tratamos isso no nosso material. Foi dado. Boa. Bom saber que os alunos conseguiram estudar esse conteúdo, então. Então, na sua percepção, queridos, 2 questões mais difíceis da prova de física foram esta do jogo Bang Bang, de lançamento oblíquo, e a questão da soma vetorial no campo magnético. É mais difícil. Em 15 questões, ter 2 difíceis não é muita coisa, né? Tá dentro. É isso mesmo. Tá até generoso, né, mestre? Tá até calminho. Não, e lembrando que a gente está aqui fazendo a nossa análise de dificuldade, mas a TRI ela só fica pronta mesmo com a correção real dos estudantes, né? Então, questões que os alunos mais erraram são consideradas difíceis e as que eles mais acertaram são consideradas fáceis. A TRI ela é feita em cima da própria prova atual. As questões vêm pré-calibradas, claro,
Mas a TRI Isso. só se consolida com resultados da própria prova atual. Perfeitamente. Né? Então, talvez outras questões apareçam aí como difíceis para os Isso. estudantes. Né? Por isso que a gente faz a análise e tal, do ponto de vista conceitual, mas TRI de verdade mesmo, só com resultado oficial, né? Exatamente. Muito bem. Tava contando aqui, Bruno, vou te cortar rapidinho. Da prova de matemática, das 45, 15 questões, o cara precisava tirar alguma informação de alguma tabela ou de algum gráfico. Então, um terço da prova. Olha só, mestre. Muito. O cara precisava ou analisar uma tabela, tipo uma tabelinha simples, mas o cara tem que entender de gráfico. O cara tem que estar habituado a pegar uma tabela, um gráfico e tirar a informação que o cara pegou ali. E às vezes a questão era isso. O cara te dava uma tabela e o gráfico, e o comando da questão era simplesmente o cara saber tirar uma informação dali. Não tinha nem cálculo em si. Então, assim, das 45, 15 questões que eu contei agora aqui eram questões envolvendo diretamente ou uma tabelinha ou um gráfico. Que é bastante, né? Um terço, bastante coisa, né? Um terço da prova. Característica da Que é ENEM. Isso mesmo, né, mestre? leitura e interpretação de diversos suportes de informação, né? Principalmente gráficos, tabelas, esquemas, vinhetas, desenhinhos. Mas nós te interrompemos na análise da prova de química. Não, mas por favor, coloquem sim o comentário. Só É tem legal mais a gente uma partilhar isso. tá? Eu achei aqui uma questão difícil, mas não é que ela é difícil. É segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm, facinho, eles aprenderam, bacana. Mas como tem que comparar área, aí a gente esquece que área é πr ao quadrado, pronto, já é. Os alunos querem comparar. Os alunos vão ter dificuldade. Qual o número da questão, mestre? 117 na prova amarela. Questão 117 na prova amarela, com certeza, mestre. Tem que lembrar que resistência inversa. Essa geometria básica, enfiada ali na análise da questão, agrega dificuldade, né? Chamei a atenção também isso nas nossas resoluções, nas nossas aulas. Falei, olha, é aqui que eles pegam. A fórmula é simples, mas onde eles pegam? O condutor é cilíndrico, então eu tenho lá a área πr ao quadrado. Dobrei a área, dobrei o diâmetro, quadruplico a área, né? Tem que lembrar disso. Você dobra o diâmetro, quadruplica a área. Os alunos não lembram disso. A relação de proporção ao quadrado, né, mestre? Exatamente. Muito bem. Aproveitando, então, um gancho para a sua pergunta, faço a pergunta para os dois mestres, para o Antônio e para o Alberto. Muitos alunos gostam da ideia de ter um formulário na mão. Né? Um formulário de física, um formulário de matemática, sobretudo dessas duas disciplinas. Né? Às vezes até decorar esse formulário, ter ele no bolso, né? Forma de dizer no bolso, claro, mas ter o formulário sempre à mão e atribuir ao formulário uma coisa importante, saber as fórmulas. Né? Claro que cada vestibular é de um jeito, e agora perguntando sobre o Enem, especificamente, nas disciplinas de vocês, na de física e na de matemática, que importância vocês atribuem para o formulário e que aconselhamento que vocês dão aos estudantes sobre a importância ou não de um formulário? Mestre Antônio, primeiro, por favor. Primeiro eu. Bom, eu sempre chamo isso a atenção dos alunos, que não basta ter um formulário. O formulário tem que ser feito por eles. Vamos usar aqui um pouco de neurociência, né? Pega lá a fichinha, aquela fichinha de ficha-livro que todo mundo faz, que é metade de uma folha assim, e quando estiver resolvendo, quando estiver estudando, vai anotando com a sua letra as suas fórmulas. O ato de você anotar com a sua letra desenvolve processos de memória que gravam a figura, não propriamente a fórmula. Você não vai gravar os ícones, você vai gravar a figura da fórmula. E no momento lá de pânico, que você começa, você no momento que vai fazer um exercício, você precisa recordar uma fórmula, um conceito, você vai lembrar da sua fichinha com aquela figura que você fez, porque o seu cérebro guarda figuras, principalmente. E a fórmula vai te conduzir à análise dimensional do exercício. Como as grandezas ali se relacionam. Se é direta, se é inversamente proporcional, se é proporcional ao quadrado. E muitas vezes a gente não precisa efetuar o cálculo, mas saber a fórmula para saber quais são as relações entre as grandezas. Então, um formulário, mas feito à mão, é fundamental para as disciplinas exatas em geral.
pelo menos na minha opinião. Eu chamo a atenção disso. Um formulário feito pelo próprio estudante, né, mestre? Estudante, à mão. Não adianta buscar na internet prontinho, pegar aqueles impressos bonitinhos que a gente ganha. Não, não. Tem que ser feito à mão durante a execução dos exercícios de estudo. Mestre, é bom ouvir isso, muito bom ouvir isso. E antes de replicar a pergunta para o mestre Alberto, vou eu fazer um comentário sobre a sua resposta. Quando a gente escreve, o que a gente escreve sobre o conteúdo que a gente está estudando, está assistindo a aula, estou vendo, estou estudando. Quando eu escrevo sobre o que eu estou estudando, né, a gente cruza a linha da aprendizagem passiva para a aprendizagem ativa. O que é a aprendizagem ativa? É quando a gente está agindo na nossa aprendizagem. A aprendizagem passiva é quando você escuta alguém te ensinando. Então, assistir a uma aula, né, ver o professor dando a aula, escutar o professor, né. Alguns estudantes gostam muito de anotar, de escrever, estudantes que são mais leitores e escritores, tem estudantes que não gostam, e cada um é de um jeito, com certeza, mas quando a gente está estudando, né, você falou fazer um formulário com as próprias mãos, significa escrever sobre o que a gente está estudando, e isso já é aprendizagem ativa, e a aprendizagem ativa, nela, a gente pensa sobre o que a gente está aprendendo, e como a gente pensa e processa, a nossa aprendizagem é mais significativa. Então a gente aprende melhor, né? Fazer um formulário com as próprias mãos, como você bem colocou, mestre, a gente acessa a memória visual, né, da imagem do formulário que a gente fez, né? Pô, como é que eu vou varrer mentalmente isso? Você não vai, tá no inconsciente, e o inconsciente da gente também trabalha a favor da gente, né? Nem toda solução é consciente, né? Então a gente está fazendo com que o consciente e o inconsciente trabalhem a nosso favor, acessando a memória visual, né, e registrando, processando, escrevendo enquanto estuda na direção da aprendizagem ativa. Não é mesmo? Perfeito. Isso mesmo. Muito bom, mestre. Na física funciona bem, então, a gente fazer um formulário com as próprias mãos. Muito Fundamental. bem. Fundamental. Muito boa dica para os nossos alunos. Na física, fazer o seu próprio formulário. Isso Né? mesmo. Mas se você pegar o formulário de alguém, você não vai decorar aquilo, mesmo porque do latim, decorar, né, cor do latim é coração. Decorar significa guardar no coração. Saber de cabeça, né, não, é saber de coração o decorar. Isso significa ter uma memória uma memória mais significativa em relação a um conhecimento. Um formulário feito na física, você não vai decorar. Né? Feito à mão por você, vai fazer bem para a sua aprendizagem. Essa é a ideia, querido? Exatamente, essa mesmo. Muito bem, obrigado, mestre. E na matemática, mestre Alberto, é da mesma forma ou é totalmente diferente? Não, acho que é a mesma ideia como o Antônio falou. Sobre o formulário, eu não gosto desses formulários prontos. Acho que a ideia de o aluno ter aquilo para ele acessar, isso depende do estágio que o aluno está. Para o aluno muito inicial, talvez aquilo para ele ali, no primeiro momento, até ajude para ele, mas aí, esses formulários completões, com tudo pronto, isso aí eu acho que é furada, porque se for pegar um formulário de matemática, com todas as fórmulas de matemática, o cara vai ter uma parada bizarra. Então, por exemplo, eu tenho uma fórmula para a área do triângulo. Eu consigo falar uma fórmula para a área do triângulo quando eu tenho a base, quando eu tenho a altura. Eu posso te dar uma fórmula da área do triângulo para quando eu tenho todos os lados. Eu posso te dar uma fórmula para a área do triângulo para quando eu tenho dois lados e um ângulo. Então, eu posso te dar várias fórmulas para a mesma coisa. Então, o cara não adianta ele ter essa infinidade de fórmulas se ele não souber quando eu vou aplicar uma ou outra. Então, é furado. O cara que vai te dar a sensação de, pô, eu tenho um montão de fórmula aqui, mas às vezes todas essas fórmulas servem para a mesma coisa. Isso acontece muito em matemática. Então, dá essa falsa sensação de que, pô, tenho muita coisa para decorar e, na verdade, não. Ainda mais se tratando de Enem, eu gosto de fazer assim, quanto menos fórmula o cara souber, é melhor para ele. Por exemplo, eu vou ensinar uma matéria para ele. Eu gosto do exemplo de logaritmo. Eu tenho quantas propriedades de logaritmo? Tenho infinitas propriedades. Eu posso falar aqui 10 propriedades se eu quiser. Mas com quantas eu consigo me virar nos problemas? Cara, você precisa dessas 4 aqui. Acabou. O que vai acontecer pode ser que em algum probleminha, tu vai ver o fulaninho fazer em uma linha e eu vou fazer em 2. Tudo bem, eu fiz em 2 porque eu usei 4 propriedades.
ele usou aquela propriedade que ele só usou especificamente para aquela questão, e eu sei que o aluno não vai lembrar aquilo, entendeu? Então, acho que a ideia do formulário é essa. Um formulário é bom desde que você tenha feito, e a ideia é você se desprender dele cada vez mais. A ideia é, pô, tô fazendo questão de início, pô, tá bom, vou consultar o formulário que eu fiz ali durante a aula. Mas a ideia é, quanto mais a gente for estudando aquilo, quanto mais o tempo passar, menos eu tenho que depender daquilo. Tem que chegar num momento onde eu não preciso mais daquilo. Aquilo foi só um degrau para eu internalizar aquilo, para eu decorar as fórmulas, vamos dizer assim. E, cara, agora eu não preciso mais. Tipo, você se alfabetizar. É igual quando a gente está, a criança está aprendendo a ler. Ela tem a cartilha dela lá, cartilha lá onde tem o A da abelha e tal. Mas com o tempo, cara, a criança quando vai ler, a criança não precisa mais da cartilha. Ela já vai pegando aquilo ali, vai pegando o vocabulário. Acho que a ideia é essa. A ideia do formulário é essa. Você tem que usar como um amuleto para... Estou no início, estou aprendendo como vou fazer meu formulário ali para decorar as fórmulas. Vou consultar ele, beleza. Vou consultar do início. Mas você tem que ter a consciência que com o tempo passando, você tem que ir esquecendo ele. Você tem que chegar num nível de, cara, eu não preciso mais disso. Eu não preciso. Porque se toda vez eu vou fazer um problema, eu tiver acesso a esse formulário, quando eu for fazer a prova, eu também teria que ter acesso a esse formulário, entendeu? Então a ideia é essa. Ainda mais no Enem, quando tem uma fórmula. O Enem a gente precisa de fórmulas, sim, mas só que as fórmulas muito incomuns, o Antônio já deu o exemplo acho que foi a lei de Fourier, foi isso? Foi. Ele te deu a fórmula, não é isso? Isso. Para matemática é a mesma coisa. Quando é uma coisa não é tão comum, sei lá, a área do triângulo, pô, o Enem não vai te dar a fórmula da área do triângulo porque isso já caiu em N questões. Agora, se for uma parada que não aparece tanto, já caiu uma questão de função de Euler, que não aparecia tanto. Uma fórmula, mas o Enem explicou a função de Euler e te deu a fórmula. Então, quando é uma parada que não cai tanto, uma parada não tão comum, o problema vai te fornecer a fórmula. O Enem tem essa característica de não te cobrar fórmulas que não são tão comuns de aparecer. Então, finalizando aqui, acho que o formulário é importante desde que você fez. E aí, naquele primeiro momento, pô, estudei a matéria, estou estudando aqui. Pô, vou fazer meu formuláriozinho de PA, vou guardar, vou usar aquilo para revisão, tá bom. Mas eu tenho que ter a consciência que em algum momento eu tenho que esquecer aquilo ali. Aquilo ali não tem que ser mais útil para na hora eu pegar uma questão de PA, eu tenho que conseguir me virar sozinho. Porque é quando você vai ter que se virar na prova. Ou seja, um formulário é bom para começar, mas é melhor a gente não depender dele. Né? No Enem a gente não tem que saber um monte de fórmula de cabeça, porque as fórmulas nas questões em que elas aparecerem forem coisas mais diferentes. A fórmula será dada, né? Diferente de outros vestibulares que até dão formulários. Né? Sim. No caso do Enem isso não é preciso. Né? O UERJ dá o formulário. A própria UERJ, né, mestre? Oferece um formulário. Na segunda fase, né? Muito bem. Eu costumo dizer para os alunos que é mais importante do que quantas fórmulas eu sei, né, é quantas coisas eu sei calcular. Eu sei fazer esse cálculo, eu sei fazer o cálculo dessa propriedade, eu sei fazer esse tipo de cálculo. Isso é mais importante do que eu sei essa fórmula. Sim. A fórmula é só uma fórmula. É só aplicar a fórmula? Pode ser. Então, mais importante do que isso é quantas coisas eu sei calcular. Né? Muito bem, mestres. Para quem entrou agora, a gente está falando de formulário, se é importante ou não ter um formulário na física e na matemática. E a nossa conclusão aqui dos mestres Antônio de Física e Alberto de Matemática é que um formulário na física e na matemática pode ser útil se você fizer o formulário, porque você vai trabalhar com as suas mãos, pensando no formulário que você fez, e a tua aprendizagem é mais significativa, e que ele pode ajudar no início, para te guiar nos exercícios, quando você está iniciando os seus estudos, mas que a ideia é que você não fique dependendo dele, mesmo porque no Enem você não precisa levar um monte de fórmula decorada. São poucas as que a gente usa, tem que levar mesmo, são as mais de fundamento. Se aparecer uma coisa muito diferente, as questões vão te fornecer, para quem entrou agora. Muito bem, pessoal. Para a gente não estender muito, tá? Eu vou falar brevemente aqui da prova de Química e de Biologia, só para a gente ter aqui na mesa também um pouco da análise das questões. E aí, deixo todos os estudantes que estão aqui com a gente à vontade, ainda, tá? Para pedirem questões. Pessoal, comenta tal questão da prova de Química, de Física, de Biologia, de Matemática, que a gente comenta, tá bom?
Se for a prova amarela, pode pedir pelo número. Se for de outra prova, fala um pouquinho da questão que a gente vai saber qual é. Tá bom? Muito bem. Prova de química, pessoal. A gente teve aqui, no geral, 0 surpresas. Um total de 0 surpresas. Tá? A prova seguiu na linha que ela tem seguido. Tá? Muitas questões de eletroquímica. Tá? É um tema que tem se tornado mais relevante na prova de química no Enem dos últimos 4 anos para cá. Sempre caía ali uma, talvez 2 questões. Tem caído 3, 4. Tá? A gente teve uma questão de eletroquímica de pilhas, de força eletromotriz, uma só de pilha. A gente teve uma com célula combustível, né? E teve aquela questão de eletroquímica que está aqui a discussão se ela é física ou química. Né? Então, 4 questões de eletroquímica. A gente teve também aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 questões, 5 questões de estrutura e propriedades de compostos orgânicos. Esse assunto ganhou um pouquinho mais de relevância na prova desse ano. Não caíram questões de reações orgânicas muito difíceis, como caiu em alguns Enems, principalmente nos Enems de 2018, 2019, caíram questões de reações de compostos orgânicos bem difíceis. Questões que a gente tinha que interpretar a reação ali na hora, a reação que a gente não tinha estudado, era para, caramba, como é que é essa reação? Entende na hora a reação. Não caiu neste ano. As questões de reações orgânicas que caíram foram de acidez e basicidade de compostos orgânicos. Caiu aqui uma questão de estrutura geral, de propriedades de compostos inorgânicos, de acidez e pH. E uma questão de meia-vida fora do contexto de radioatividade, que pode ter confundido um pouquinho os estudantes. Eu diria aqui que a questão mais difícil da prova de química foi a única questão de cálculo estequiométrico que caiu. Não caiu muito cálculo nessa prova de química, costumam cair ali 2, 3 questões de cálculos químicos. Caiu uma só, de cálculo propriamente dito. Essa de meia-vida é de cálculo, mas é outro assunto. E eu diria que foi a questão mais difícil aqui da prova de química. Se algum aluno sentiu que alguma outra questão foi difícil na prova de química, coloca aqui pra gente, que a gente comenta, tá? Na prova de biologia, a gente teve bastante questões de botânica. É um assunto também que tem ganhado mais relevância. Nessa prova foi bastante relevante. A gente teve uma questão de botânica de angiospermas, uma outra de fisiologia vegetal, mais uma questão geral de fisiologia vegetal. Tá? Questões de ecologia caíram bastante, problemas ambientais. A gente estava aqui falando da incerteza, que a gente tinha em relação a esse Enem, como é que as questões ambientais seriam tratadas. Assim como na prova de humanos, a gente tinha também uma incerteza para ver como as questões sociais seriam tratadas, pelo contexto político em que esse Enem acontece, de que não dá para a gente se desconectar. E tanto na prova de humanas quanto na de natureza, o Enem manteve um olhar crítico sobre as questões sociais e sobre as questões ambientais. A gente teve na prova de biologia questões de problemas ambientais sobre desmatamento, sobre acidentes ambientais por companhias privadas de mineração, questões de fixação do carbono, questões de combustíveis ambientalmente mais limpos, questões de saúde pública, de parasitoses, uma questão de ecologia sobre reciclagem. Então, é interessante notar que o tom da prova se manteve, o que, sinceramente, para nós professores e para os estudantes, é um alívio, mestres? A gente já falou sobre isso, mas é bom fechar essa conversa com essa tônica de que o Enem manteve a cara, manteve a identidade, ou seja, a prova para a qual todo mundo estava se preparando, foi a prova que aconteceu, não foi uma prova, ai caramba, que surpresa, foi diferente, não. Era a prova que a gente estava esperando, com um olhar crítico sobre as coisas. Isso se refletiu na prova de ciências humanas, no tema da redação, na prova de linguagens, com os textos escolhidos, na prova de natureza, sobretudo na prova de biologia, e também numa questão de química aqui sobre combustíveis. Então é bom saber, para a gente ficar com o coração mais tranquilo, de que a prova que a gente fez era a prova que a gente esperava fazer. Não é, mestres? Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Muito bem, queridos. A gente vai encerrando a nossa conversa por hoje.
Espero que o pessoal tenha apreciado a nossa discussão, né, sobre as questões no geral da prova, as orientações que a gente partilhou, né, sobre a preparação. Nesse momento em que a gente acaba o Enem, passa pelo Enem, tanto para o estudante, para a estudante que vai fazer outras provas ainda, ou que vai fazer só o Enem, é muito importante tirar alguns dias para descansar um pouquinho. A gente não é máquina, nós somos humanos. A natureza humana pede pausas, né? Quando a gente vai contra a nossa natureza, a gente perde. Quando a gente vai a favor da nossa natureza, a gente ganha. Então, tira uma pausa, reconheça a pequena conquista que é ter conseguido fazer a prova. Tá? Se você sobreviveu a 1 ano de preparação, a 6 meses, a 3 meses, a 2 anos, a 1 mês, qualquer que seja o tempo que você tenha levado na sua preparação, você passou por ele, vivo, viva, firme e forte, foi até a prova, enfrentou esse grande desafio que é essa prova, não é pouca coisa. Tá? Então, por ter conseguido chegar até aqui, ao final da maratona, parabenize-se. É importante reconhecer essa conquista, que é ter conseguido chegar aqui e ter feito a prova. Se você passou, se você não passou, os seus resultados, você vai saber só com a TRI mesmo, é só em janeiro, tá? Então, se você não vai fazer outras provas, tira os próximos dias para descansar, ficar tranquilo, ficar tranquila. Só vai sair em janeiro mesmo, os resultados, né? Se você for fazer outras provas ainda, segundas fases, primeiras fases de outros vestibulares estaduais ou de universidades privadas, tira quantos dias forem possíveis para descansar antes de retomar os estudos, tá bom? Aí você vai com a tua energia física, mental, emocional mais descansadas, mais recarregadas, né? É como tomar um respiro antes de dar um mergulho. A gente precisa do oxigênio do respiro, né? Então, que seja um momento em que a gente se permite respirar um pouquinho. Parabéns, estudante, por ter conseguido chegar até aqui, viu? Muito bem, queridos. Obrigadíssimo, mestres Antônio de Física, Alberto de Matemática, nossos professores da casa aqui da Academia Filade. Muito obrigado pelas valiosíssimas contribuições, pelo olhar inteligente de vocês sobre a prova, tá? A gente volta a se falar em breve, estudantes caríssimos e caríssimas. A gente espera que vocês estejam bem, que vocês peguem esse domingo à noite agora e descansem, tá bom? Isso aí. Muito bem, queridos e queridas. Bom descanso, boa respirada, bom começo de semana para todos e todas. Para todos nós. Para todos nós. Um prazer vê-los, mestres. Muito obrigado, viu? Igualmente. Valeu, Bruno. Valeu. Um abraço aí, bom domingo. Valeu, Antônio. Boa noite aí. Pessoal, Alberto, boa semana para vocês, tá? Vai dar tudo certo aí. E o Bruno falou aí sobre o gabarito aí de correção. Até porque o cara entender quantas questões ele acertou agora não vai dizer a nota dele. Tipo, uma análise que a gente fez uma análise que eu fiz, até inclusive foi uma das lives que a gente fez, da discrepância das notas no Enem. Às vezes o cara com o mesmo número de acerto, um cara acertando 30 questões, tirando, sei lá, 600, e um cara acertando as mesmas 30, tirando 800 e pancada. Então o TRI, você precisa saber ali onde você vai se encaixar, quais foram as questões. Então isso não vai dizer nada, só vai te deixar ansioso quanto o número de questões que você acertou. Acertei 20 e todos os meus amigos acertaram 30. Isso quer dizer que a nota dele vai ser maior que a minha? Não quer dizer nada, quer dizer que você acertou. Se você acertou as questões mais fáceis que ele, se você fez o TRI corretinho, a sua nota vai ser mais alta que a dele. Então isso não quer dizer nada. Então a ideia é, espera agora, relaxa. Se você tiver de férias agora, a gente está pegando em dezembro. Se tiver de férias já, descanse, espera, porque agora é só o SISU que vai te dizer realmente qual foi sua nota. O gabarito agora, ainda mais agora, esse gabarito de hoje é gabarito que nem oficial ainda, então pode ter mudança, e além do gabarito não te dizer nada, ainda pode ter questão errada lá, porque a galera tenta fazer correndo agora para postar e sai um errinho ou outro, então a ideia agora é realmente esperar. Acho que é a melhor coisa de se fazer agora. Com certeza, né, mestre? Às vezes a gente acha que tudo depende da ação. Vamos fazer alguma coisa? Não, às vezes a ação é esperar. É a ação mais inteligente nesse momento agora, é esperar. Nesse momento é. Não é desperdício de energia. Sim. Saber como funciona a TRI é uma coisa importante para a gente conversar um outro dia, né? Sim. Antes do SISU, tá, que vai acontecer em janeiro, a gente vai aqui fazer uma conversa, fazer uma live
para explicar para todo mundo como é que funciona essa TRI. Perfeito. Tá, não hoje. Hoje a gente vai descansar. No dia 1º, na quarta-feira, agora 1º de dezembro, o Enem vai lançar o gabarito oficial. Então, o INEP vai disponibilizar o gabarito oficial. Então, a partir de quarta-feira, 1º de dezembro, estudantes caríssimos, caríssimas, a partir de quarta, tá? Não hoje vocês descansam. A partir de quarta, fiquem atentos aqui às nossas publicações. A gente vai falar sobre o gabarito oficial e aí a gente marca um momento para a gente conversar sobre como funciona a TRI. Muito bem. Queridos, queridas, obrigadíssimo pela participação de vocês. Boa semana para nós e bom descanso por hoje. Igualmente. Valeu, Brunão. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Até. Tchau, tchau.